que Deus é tão grande como o nosso Deus. O caminho de Deus é o caminho que Ele quer que nós percorremos, de uma vida de separação de pecado, é vida de santidade, é separar-se das coisas, é lutar tenazmente contra o pecado, pois o pecado nos separa de Deus. E o Senhor prepara um povo santo, um povo separado, trabalha o aperfeiçoamento, a imagem de Cristo em você e em mim, porque Ele quer nos levar para o céu. Ele tem um reino proposto para você e para mim. E para nós vencermos na nossa vida em todas as áreas, o caminho é o caminho da santidade. E Deus não rejeita a oração. O Senhor Deus é o Deus que responde a nossa oração. E nessa vida de oração, muitas vezes nós não queremos orar. Mas quem que diz que você e eu temos que querer orar? Nós precisamos orar. Nós precisamos estar em comunhão com o Pai, em comunhão com o Filho, com o Espírito e em comunhão com nossos irmãos. E na vida cristã, muitas vezes são levantados espinhos ao nosso lado, situações de confronto e de conflito, onde pessoas são levantadas, muitas vezes que não vigiam, e lançam uma palavra sobre a minha vida e a sua. Mas eu quero dizer para você que não importa, o Senhor quer que você perdoe as imperfeições do seu irmão, da sua irmã, daquele que se levantou contra você, que você não fique imaginando coisas que ele pensa sobre você, que você fica sentindo indisposição contra o seu irmão, mas perdoe as imperfeições que há nos seus irmãos, porque eu e você também somos imperfeitos, e quantas vezes nós falhamos. Na semana passada, tive um momento que ele passou mal no culto aqui, eu tinha comido um churrasco no domingo à tarde, e fez mal o refrigerante que ela tomou, ela saiu antes de terminar. Eu cheguei da congregação e ela estava passando mal, aí compramos os medicamentos, depois coloquei a mão sobre ela e repreendi todo o dardo inflamado do marido. E aquela noite eu não dormi bem, preocupada, fui dormir tarde, e ela vomitou, o churrasco fez mal, jogou refrigerante. E no outro dia, o sistema nervoso da gente, você que trabalha, você que estuda, você que tem as suas situações no dia a dia, tem dia que o nosso corpo está cansado. Eu ouvi a noite, você já estava dormindo muito tarde e acordando muito cedo, e isso mexe com o nosso sistema. Mas João Wesley diz que nós precisamos controlar o nosso temperamento. Isso faz parte da característica de vida de santidade. Então, naquele dia, na hora do almoço, eu me aproximei do Denise. Meu sistema estava abalado, cansada, com sono, já tinha saído, levado ao médico, daí tinha parado o almoço tarde, muito cansada mesmo. Já tinha uma luta na escola dominical com duas crianças que me deram problemas sérios lá. Então tudo foi somando. E eu então não fui amorosa com meu esposo. E eu não controlei, e eu me estressei, me irritei. E depois daquilo, o Espírito Santo tocou em mim e uma profunda tristeza ficou no meu coração, porque eu tinha deixado de vigiar. E aí eu fui orando, e naquela semana muito triste, porque eu não tinha conseguido me controlar. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, e escuta o nosso clamor. Eu pedi perdão ao Senhor e falei para minha esposa que eu não tinha sido sábia. E o Senhor abençoou. E aquele conflito que havia sido gerado, o Senhor abençoou. Vivemos no nosso dia a dia momentos difíceis. Nenhum de nós é diferente do outro. Mas se você busca uma vida com o Pai, uma vida com o Filho, uma vida com o Espírito, se você tem uma disciplina de oração, se você clama ao Senhor, você estende as suas mãos mesmo naquelas noites e que parece que tudo é muito negro, o Senhor Deus está vendo você.
quilômetros daquele lugar. E ele disse: Deus, tu sabes aonde eu estou? E ele pensando naquilo, sem falar nada para a esposa, as crianças no carro, as crianças pedem para parar para lanchar. E eles descem para lanchar e ele começa a andar naquele lugar ali e tinha um orelhão. E a telefonista faz uma chamada para aquele orelhão. E naquele orelhão ele resolveu atender. Ninguém foi atender e ele foi ao telefone. E a telefonista diz o nome dele: chamada para o pastor. E disse o nome daquele pastor. A telefonista está brincando. A telefonista disse: uma chamada para o pastor, diz o nome do pastor. Aí ele liga para o lado, ele então atende: pode? Sou eu mesmo. Não estou na minha casa, não, mas pode completar a ligação. E a mulher do outro lado, quilômetros de distância, disse: pastor, eu estou pronta para me suicidar, mas Deus colocou o número deste telefone e eu resolvi ligar. E aquele homem aconselhou aquela mulher pelo telefone: Deus ouve você. Não se importa com as estrelas que Satanás se levanta, mas nunca deixe de orar. Nunca arrume desculpas para você parar de orar. E nunca arrume desculpas para você parar de congregar. Porque nós, o povo de Deus, juntos somos fortes. Você é uma vara sozinha na sua casa, Satanás pode quebrar você. Mas junto com o povo de Deus ele não pode. Porque há sempre alguém junto com você orando por você. Ainda que naquele momento você não tenha força, Deus levanta, alguém estará orando. Nessa noite, é uma palavra simples que eu trouxe para você nesta noite. Mas exerça na sua vida uma vida de disciplina na oração. Depois não vai mais ser tão difícil você parar para orar. E quando você pensar: poxa, eu não sinto Deus, Deus te vê. E Ele vai te tocar na hora que Ele quiser. E Ele vai arrebatar a tristeza e a angústia do seu coração. E dê a oportunidade a Deus de prover as suas necessidades. Você que nessa noite se encontra desempregado, que não sabe onde vai arrumar o dinheiro para pagar as suas contas. Você que tem uma enfermidade, Deus vê você. E Ele é o Deus da vitória. Eu quero dizer que Deus te abençoa a mim e abençoa você. Não é porque eu e você somos bonzinhos, mas porque Ele te ama e porque Ele se agrada em abençoar. Nunca se esqueça disso. E nunca tenha uma palavra negativa na sua vida. Toda palavra negativa você joga fora em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém? Graças a Deus, que Deus é tão grande quanto nós somos. Que Deus é tão grande quanto nosso Deus. Vamos repetir juntos? Que Deus é tão grande quanto nosso Deus. Não há Deus grande que possa fazer tantas maravilhas por nós. Essa noite eu vou fazer uma oração um pouco diferente. Nós não vamos ter aqui oração por todos aqui na frente. Hoje eu senti no coração de estar orando por todos. Os irmãos que estiverem com necessidade de uma oração, um livramento, necessidade de algum problema na sua família, salvação de algum parente seu, eu queria chamar você que você venha até o altar do Senhor nessa noite. E não me curvar aqui diante de Deus essa noite e pedir ao Senhor a bênção sobre suas necessidades. Venha até o altar do Senhor nessa noite, coloca todas as suas dores, teus problemas, suas aflições, necessidades que venham todas diante do Senhor nessa noite. Senhor, se Deus está aqui presente hoje para te curar, para te abençoar, para restaurar a tua vida. Senhor, nosso Deus está aqui hoje para socorrer o seu povo, livrar você da aflição, da dor, da tristeza. Senhor, nosso Deus está aqui hoje para te abençoar nesse lugar.
Coloca a tua dor diante de Deus, tua aflição. Coloca diante dele teus problemas, os seus problemas são os problemas de Deus. O Senhor está esperando uma resposta da justiça ao problema que está amarrado na justiça. Aquele filho que está passando por dificuldades na sua vida, oprimido, talvez seja aquele pai ou da mãe, ou aquele irmão que está no leito de dor. Nessa noite coloca em contato do Senhor todas as suas aflições. O nosso Deus cuida de nós. Oh Jesus, nessa noite nós estamos aqui no altar do Senhor, todos carentes. Deus, estamos aqui como desesperados, sem solução lá fora, sem palavra de esperança. O único Deus que pode dar esperança é o Senhor. Nós não temos encontrado, Senhor, respostas. O mundo, Senhor, não oferece o que o Senhor nos dá. Nessa noite nós estamos aqui com nossos corações dobrados diante do altar do Senhor, reconhecendo, Senhor, que Tu tens palavras de vida eterna, Tu tens palavras que restauram, Tu tens palavras que nos dão novo ânimo. Tu, Senhor Deus, nessa noite pode socorrer o Teu povo que aqui está, nas suas dores, nas suas aflições. Senhor, agora vem com tuas mãos de amor, venha, Senhor, tocar no coração da gente. Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Tu és a fonte de vida. Nessa noite vem, Senhor, e vem entrar no fundo do nosso coração. E vem, Senhor, restaurar nossas forças, restaurar o nosso amor, restaurar a nossa fé, o nosso amor. Deus, opera uma maravilha na nossa vida. Deus, nós estamos aqui nessa noite, porque aqui vamos socorrer, aqui vamos buscar refúgio. Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro. Essa noite, Senhor, nós queremos dizer para Ti, Tu és o nosso socorro. Senhor, vem aqui agora e visita cada um de nós. Visita, Senhor, nossos corações. Visita nossa mente, nossas vontades. Espírito de Deus, nessa noite age em nossas vidas poderosamente. Senhor Deus, nós cremos no poder criado no Teu nome. Oh Jesus, nessa noite, aqui vamos pedir socorro. Deus, as palavras que o mundo oferece são palavras mentirosas, passageiras, mas o Senhor tem palavras de vida eterna. Nessa noite, Senhor, nós estamos curvados diante de Ti, porque Tu és o nosso socorro, bem presente na Tua ação. Senhor, vem nessa noite tocar a nossa vida, toca nossas famílias, visita, Senhor, aquele esposo, que, Senhor, de tantas palavras que já foram ditas, continua o seu coração duro. Senhor, visita aquele homem nessa hora lá na sua casa, Espírito de Deus, toca na sua vida, levanta aquele homem, Senhor, toca profundamente na sua vida. Aquele filho, Senhor, que está afastado, que não está encontrando prazer, e que está angustiado, e que está procurando uma resposta na vida, e está perdido, desorientado. Nessa noite faça uma visita, use uma circunstância, mas fala e traz de volta para a tua casa. Senhor, nessa noite, aqueles que estão, Senhor, doentes, Deus, o Teu óleo agora derrama sobre suas cabeças e sai todo doente, receba em nome de Jesus a
Não há enfermidade, o nosso Deus cura o cego, o nosso Deus levanta os mortos, o nosso Deus faz os paralíticos andar. Nós cremos num Deus que é o Deus poderoso, que criador dos céus e da terra. Esse Deus que é amigo do abrigo do mar vermelho, é o mesmo Deus que está aqui hoje e está ouvindo o clamor do povo de Deus nesse lugar. E nessa noite, Senhor, nós curvamos nosso coração, dizendo: Tu és o grande Deus, não há outro Deus diante de nós. Senhor, vem agora e toca a enfermidade. Senhor, se tem algum que está ferido na sua alma, Senhor, alguém causou ferida na sua alma, seja lá, Senhor, uma palavra que foi dita, seja lá, Senhor, um desentendimento com uma familiar, seja lá, Senhor, um desentendimento no seu trabalho, seja lá, Senhor, um desentendimento na igreja. Deus, qualquer que seja a ferida que tenha na sua alma, eu te peço, Senhor, cura essa ferida, Deus. Deus, restaura nessa noite os corações. Deus, opera uma cirurgia espiritual, uma cirurgia profunda, que vá lá na raiz e tira tudo aquilo que causa dor nos corações do povo de Deus nessa noite. Senhor, nós te pedimos, nós confiamos, porque o Senhor Deus é o Deus que cura, é o Deus que restaura. Senhor, nessa noite, vem, Senhor, e toca em nossas vidas. Venha abençoar o teu povo nesse lugar, nessa noite, com uma bênção especial, uma bênção de restauração. Toque o teu Espírito em cada um de nós nesse lugar, nessa noite, segundo nossas necessidades. Nós te pedimos, Senhor, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Repita comigo nessa noite: eu recebo na minha vida a ação de fé que foi feita no altar de Deus, porque eu creio que o Deus que foi invocado é o Deus Criador, o Deus que pode fazer maravilhas. Eu creio nesse Deus que não é impossível, nenhum impossível para o meu Deus. Então eu recebo a oração que foi feita, crendo que o meu Deus pode fazer por mim o que eu estou esperando, meu Deus. Eu começo a ver resposta através da minha fé no Deus que pode fazer todas as coisas. Eu recebo, em nome de Jesus, a bênção sobre minha vida, e eu rejeito toda palavra de incredulidade, toda falta de fé que possa querer se alojar na minha cabeça. Eu rejeito em nome de Jesus. E eu, em Cristo Jesus, sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão que está ao seu lado nesse momento. Diz para ele: você é um privilegiado de servir a esse Deus tão bom. Você é um privilegiado por desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida. Glórias ao Senhor nosso Deus. Aleluia.
está cabendo. Nós temos que fazer essa caixinha em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Chamar aqui à frente a família, vamos orar pelos pedidos possíveis nessa noite. Vamos ficar de pé nesse momento, você estenda suas mãos aqui para frente. Nós vamos orar pelos pedidos possíveis para Deus. Deus está agindo na tua vida. Eu estava sentindo ali orando, eu estava sentindo que Deus estava agindo na sua vida. Amém? Deus está agindo aqui em nome de Jesus. Esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Não tenho uma palavra para te dizer. Que grato que nós estamos, Senhor, pela tua presença conosco. Que tu és o nosso Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Eu que conheço todos os pedidos que estão aqui. Cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que está sendo um pedido, foi colocado aqui na esperança da resposta. E nós sabemos que a tua palavra diz que se tu concordar e te pedir alguma coisa em nome de Jesus, o Senhor faria. Nós acreditamos, Senhor, que aqui está um emprego sendo dado para teus servos e tuas servas. Nós acreditamos em curas físicas que estão acontecendo nesse momento, em libertação de familiares, de vício, de drogas, de prostituição, de promiscuidade, de laços de mentira. Oh, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vitória, da salvação que está sendo tocada nesse momento. Não queremos ter testemunhos de glória a teu nome. Não queremos escutar testemunhos de irmãos e irmãs que receberam resposta a estas orações, a estes pedidos que foram colocados aqui. Queremos que glorifiquem o teu nome, que te exaltem, que teu nome seja levantado bem no alto, que volta e toda saiba que o Senhor responde às nossas orações. Aleluia! Glorificamos o teu nome, te exaltamos, te bendizemos e te dizemos obrigado, Senhor. Teus ouvidos estão atentos ao clamor dos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Bom, nós tivemos, na segunda-feira, tivemos duas reuniões, uma com o Ministério de Administração e outra com o Ministério de Consolidação. Hoje tivemos 3 reuniões de tarde, uma reunião com o Ministério de... estou até meio cansado, né? Com o Ministério de Oração, tivemos com um grupo de irmãs que vão estar fazendo um jejum aí pela viagem, mas ficam orando pelo pastor e sua família. E também tivemos uma reunião com alguns irmãos aposentados. Nós convidamos alguns irmãos que estão aposentados, nós estamos querendo criar um ministério e abrir para eles oportunidade. Sabemos que alguns deles não estão exercendo nenhum ministério na igreja. Nós gostaríamos que todos na igreja, daqui a um tempo, todos nós pudéssemos estar, de alguma maneira, fazendo alguma coisa que se sinta útil, né? Nós queremos que todos nós na igreja nos sintamos úteis para o crescimento e expansão da sua igreja. Amém? Amanhã nós temos mais uma reunião à noite, que vai ser, como eu tenho esquecido quem vai ser. Cadê? Expansão missionária. Que horas que é? 7h30. Cadê na casa? 6 horas, 7h30? 6 horas. 6 horas com o Ministério de Expansão Missionária. Na quinta-feira, as células vão estar todos reunidos aqui. Vamos ter uma celebração e vamos estar no tempo para falar um pouquinho sobre as células e sobre os projetos
Senhor, agradecemos ao Senhor que Vanete hoje está aceitando Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe Vanete e sua família. Deus, não existe nenhuma decisão mais importante, mais gostosa que essa decisão. Abençoe sua vida, que ela possa se sentir realizada nessa casa, como irmã nova que chega na sua casa, que ela se sinta recompensada, alegre, feliz na casa de Deus. Nós te pedimos a sua bênção, em nome de Jesus, por Ivanete. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que coisa, essas coisas acontecem na casa de Deus, não é? Amém. Louvado seja Deus. Então nós estamos na quinta-feira, nós estamos então aqui com as células à noite. Mais uma hora na quinta-feira? Irmã, me ajuda a socorrer. Quinta-feira tem mais uma reunião. Sexta-feira tem Ministério de Comunicação, eu lembro. Da família às 6 horas. Da família às 6 e às 7h30, Ministério das células, simulado células. Se você, querido irmão, irmã, você que está muito na igreja, e você quiser participar de algumas reuniões, você pode participar. Não existe na igreja clube do bolinha e nem da luzinha. Não tem esse negócio. Aqui, se você quiser trabalhar, quiser participar, você é bem-vinda na casa. Amém ou não? Tá certo. Amém. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Vamos despedir essa noite gostosa na casa do nosso Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor está com a gente. O Senhor veio estar com a gente e o Senhor vai com a gente. Obrigado porque o Senhor nunca nos desampara. E não existe, Senhor, nada melhor do que servir a Jesus. Abençoe o teu povo e nós te pedimos que possamos chegar em nossas casas com a tua proteção e o teu cuidado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe abundantemente. Pior que vai acabar todo culto, alguém vai querer
os rostos dele. Que não é melhor. É coisa linda. Todas as crianças olhando para o pastor, para cá. Isso. Olha aqui. Nós vamos orar por vocês agora, pedir que Deus abençoe vocês. Tá bom. Então vamos nesse momento orar pelas crianças, depois elas vão cantar, e depois de cantar, elas vão sair lá para o seu pontinho. Amém? Vamos orar pelas crianças. Você leva suas mãos aqui para frente e orar pelas crianças. Senhor Deus, nosso Pai, nós nesse momento abençoamos nossas crianças e pedimos que o Senhor continue protegendo-as, livrando de todos os males, todas as setas malignas que possam atacá-las. Nós te consagramos e abençoamos nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Sentem, irmãos amados.
2 meses atrás, um culto da segunda-feira aqui na igreja, e nós tivemos consagrando a campanha do nosso irmão Baltazar. Muitos irmãos que estão aqui não devem saber. O irmão Baltazar é da nossa igreja, é membro da nossa igreja, ele se membro fiel já há muitos anos, 15 anos, 20 anos, não sei, né? Mais ou menos isso. Ele está na nossa igreja, tem sido professor de história musical na nossa igreja, tem demonstrado sua fidelidade na nossa igreja. E nós, como membro da Igreja Metodista de Retiro, temos pedido a bênção de Deus sobre ele, para que ele possa saber que nós estamos orando por ele como irmãos, pedindo para ele que ele, se não quer outra coisa, é um irmão nosso, irmão de Cristo. Nós estamos orando e abençoando para que ele possa exercer a sua mandato, a sua campanha e possa honrar o Evangelho, possa realmente não estar querendo realizar coisas ou fazer coisas pela igreja, mas fazer coisas pelo povo de Deus, pelo povo de todo o povo, melhor dizendo. Ele está dando para servir a comunidade de volta toda, atender necessidades de emprego, de saúde, atender o pobre nas suas necessidades. E para isso nós estamos orando por ele. Não para que ele traga coisas para a igreja, não para que ele seja honrado, para que ele seja prometido. Na história nós tivemos muitos homens que estiveram sentados e trabalharam com os governantes. Nós conhecemos, sabemos da história de Daniel, sabemos da história de Neemias, os profetas. Você lembra do dia que Natan se apresentou para Davi e Davi tinha cometido um pecado. Ali estava o profeta de Deus perto de Davi para dizer: Davi, você errou. Então, sempre perto dos grandes homens da história, homens que eram homens de Deus, homens políticos, homens que estavam dentro do governo, reis, tinham pessoas que estavam orando e protegendo, e nós queremos estar orando como irmãos e como membros da nossa igreja. Nós queremos estar abençoando, pedindo a Deus que ele possa ser, e se Deus quiser, ele sendo eleito, nós possamos estar abençoando a vida dele, ele sendo representante da igreja dentro do mundo político, mas um homem fiel, um homem honrado, um homem cumpridor do seu trabalho, e que nós possamos estar perto dele, orando por ele. Da palavra. Quero mais uma vez saudar a igreja, a graça e a paz do nosso Jesus Cristo. Dizer da minha alegria de estar de novo aqui, de manhã, e pedir já perdão ao pastor pelos domingos que eu não estive presente, pensando nessa atividade de domingo. Eu tenho deixado especialmente para visitar as igrejas. A Maria ali atrás também precisa das nossas orações, que os irmãos possam orar por ela, nesse desafio que tem colocado também na vida dela, que ela tem trabalhado. Eu tenho dito, não sou, e não serei, não sou um político, não sou um político evangélico, não quero ser um prefeito evangélico, eu sou um evangélico político, quero ser um evangélico prefeito. Primeiro eu sou evangélico, depois eu sou prefeito, sou o que Deus quiser que eu seja. Portanto, eu estou muito feliz de poder estar, apesar de mais magro, mais acabadinho com o lugar da campanha, mas estou muito feliz porque Deus tem me sustentado. Aí eu lembro que ele estava lendo outro dia, Paulo, e Paulo dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero dizer aos irmãos que Deus tem me sustentado para que eu possa todas as coisas naquele que me fortalece, possa sofrer calúnia, possa sofrer difamação, possa sofrer acusação. E se não fosse o nosso Deus, se não fosse o nosso Deus, se não fosse o nosso Deus, não dava para existir. Às vezes eu compreendi exatamente ao ler o apóstolo Paulo, do que ele falava que podia, quando ele sofreu, quando ele sofreu, quando ele sofreu. Mas só conseguiu suportar, porque Deus estava ali para que ele
tirar o meu homem natural, né? Os irmãos sabem que uma campanha é algo muito calor, né? E às vezes de muita vontade de sair para a briga, mas o Espírito de Deus tem me colocado, acalmado, para que eu coloque na mão dele, porque é ele que abre o mar, não sou eu, é ele que pode todas as coisas, não sou eu, é ele que é maior, não sou eu, e nem os meus inimigos, nem os meus adversários. É o meu Deus, que é o Deus de todas as coisas, e sabe todas as coisas, e pode todas as coisas, né? E a nossa paz, a nossa vitória, a nossa fortaleza. Portanto, eu tenho colocado nas mãos dele, para que a vontade dele, os projetos dele, os planos dele de paz, de prosperidade se estabeleçam. Que eu seja apenas um instrumento no momento que ele desejar, na hora que ele desejar. Deus sabe o quanto ele me tirou de um outro espaço. Os irmãos sabem da história, sou médico, sou filho de igreja evangélica, pai de diácono, batista, um homem pobre, que trabalhou e morreu cedo, e eu trabalhei de noite atrás de dia, porque tinha um sonho, e Deus confirmou um sonho na minha vida, eu queria ser médico. Sou médico, mas Deus tirou da minha profissão, me trouxe para uma missão, e eu estou nessa missão até quando Deus assim aprover. Eu queria que Deus que continuasse orando, eu sei que estão orando muito, eu quero que continue orando, porque com a oração, com a presença de Deus, a gente se alegra, mesmo na dificuldade, mesmo no meio da batalha. Deus seja louvado e a vontade dele seja estabelecida, irmão. Obrigado pela oportunidade. Nós estivemos orando há não sei, talvez umas 3 semanas atrás, pela Marie e também pela Eli Gil, e agora nós estamos orando por ele também. Não sei se pode ter outro irmão também. Eu não conheço pessoalmente, se não conhecer com ele, irmão Josias, está aí não. Vem cá, irmão Josias, eu vou orar por ele também membro das igrejas. Né? Nós não temos assim, compromisso com Deus de orar por todos os irmãos da igreja se candidatar para orar por todo mundo. Né? Falar com o irmão Josias também tem o interesse de Deus, tem sido chamado para essa tarefa, né? Vamos abençoar também. Todos são irmãos, e Deus vai estar respondendo de acordo com aquilo que eles têm feito, de acordo com aquilo que eles têm andado, os seus projetos, a credibilidade que eles têm inspirado nas pessoas. Então nós estamos aqui para apoiar todos os irmãos que são irmãos santos de Deus, de oração, íntimos, porque se eles não forem e nós percebemos que eles estão cometendo coisa errada, vamos chegar lá e vamos puxar sobre eles, dizer: escuta aqui, irmão, você é um irmão de Cristo, você está defraudando o Evangelho por sua atitude, seu ato, mas nós temos para pedir, porque nós estamos por eles. Quando você ora, você pode exigir. Se você não ora, pode fazer nada. Bem, vamos orar para o instrumento para nossos dois irmãos, Josias, nosso irmão Baltazar, para que a vontade de Deus seja feita. Vamos chamar que a gente vem cá também. Vem cá, Lili, por favor. Vem cá, os 4 uma vez. Eles, uma igreja tão pequena, né? Tem 4 pessoas querendo assim desenvolver um projeto no nosso governo. Isso é bom. É bom. Vamos orar e pedir a Deus por esses irmãos, para que o Senhor Jesus possa estar respaldando, ouvindo, as palavras deles sejam palavras de espírito, confiança, a vida deles, Senhor Jesus, nesse momento nós queremos abençoar os nossos irmãos que estão. Deus, nós também precisamos, homens e mulheres, na frente dos nossos governos. Deus, homens e mulheres que não têm de que se vergonhar. Homens e mulheres íntegros, justos, que promovam verdadeiramente justiça, que promovam, Senhor, um bom bem-estar para as pessoas.
pessoas caridosas, que não olhem para os seus bolsos, não olhem para... Não se corrompa diante de tantas coisas que apresentam, tantas ofertas. Nós sabemos que esse ambiente é um ambiente sujo muitas vezes, mas Senhor, nós precisamos de pessoas íntegras, pessoas que estejam lá representando o reino de Deus, olhando para o povo, para o pobre, o necessitado, olhando para aqueles que precisam de alguém que ore por eles. Senhor, sabemos que eles podem fazer coisas, por isso te pedimos, Senhor, que tu abençoe esses nossos irmãos, membros da Igreja Metodista do Retiro, que têm sido, Senhor, fiéis ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja fazendo a sua vontade na vida deles. Nós queremos, Senhor, apresentar para os nossos irmãos candidatos, Deus, que eles possam honrar o teu nome. Eu te peço, Pai, pela graça, que eles tenham, Senhor, coragem de ultrapassar todas as barreiras, mas com dignidade. Eu te peço a tua bênção sobre eles. Obrigado, Senhor, nós os apresentamos no teu altar nessa noite e pedimos a tua bênção sobre as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossos amados irmãos têm outras campanhas que eles fazem, tomam comícios. Então eu gostaria que você vá no comício, aonde eles estão, lá para desenvolver todos os projetos deles, pergunta, resolva, né? Nós não vamos fazer isso no tempo, então não é o lugar de fazer, nós queremos orar por eles, que é parte da nossa família, né? Mas eu acredito que você deve visitar onde eles estão, os projetos que eles estão apresentando, para ouvir e ver se Deus está dirigindo vocês a vontade deles, para que eles sejam realmente uma bênção onde estiverem. Então que Deus os abençoe. Muito obrigado, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Olha, meus irmãos, tem alguns irmãos querendo fazer regime, se candidatam a político, resolve o problema. Está ficando queimadinha, a outra está ficando mais magro. Não vou para fazer, para quem quer fazer regime de emagrecimento, resolvi o problema. Se candidata e você logo fica magrinho enquanto resolve o problema. Graças a Deus. Irmãos, na primeira semana de novembro, dia 7 do 11, nós vamos ter recebimento de novos membros e batismos. Se você que está querendo se tornar membro da igreja, está esperando essa oportunidade, estão batizados. Então, estamos se preparando, dia 7 do 11, vamos ter o terceiro batismo desse ano. Então, gostaríamos que você estivesse preparando para isso, é a primeira semana de novembro. Tá certo. Olha, você está me arrumando aí, meu irmão? Está gostando da minha careca, meus irmãos aí, né? Tá certo. Ok. Estou também com uma campanha. Nós sabemos que alguns irmãos não ainda estão casados. São poucos, 2 ou 3 casais. Às vezes moram muito tempo juntos. Estão chegando na igreja. Alguns que o esposo às vezes é crente, ela não é, ou ela é crente, ele não é. Nós queremos abençoar vocês, regularizar a situação de vocês diante de Deus. Então nós estamos uma campanha. Aqueles que têm ainda essa situação não regularizada, queremos fazer até o fim do ano um casamento. Pode ser um casamento simples, no culto domingo à noite, os irmãos vêm aqui à frente e nós consagramos vocês diante de Deus, né? E nós podemos fazer essa efetivação. Então, tem 2 casais me procuraram, então nós estamos abrindo essa possibilidade para que haja casamento, de repente um casamento
Amém, irmãos? Então, se você está numa situação como essa, depois me procura minha esposa, e nós vamos fazer uns encontros, uns 2 ou 3 encontros com vocês, e preparar vocês para fazer um casamento coletivo. Nesse mês de novembro, vamos ter 3 casamentos e 2 casamentos no mês de dezembro. Então aí também vocês vão estar assistindo, recebendo o boletim do casamento de alguns irmãos. Alguma coisa que eu queria falar a respeito do Ministério do Muro. Os jovens conhecem o Ministério do Muro? Tem um Ministério do Muro. Eu vou lá naquele Ministério do Muro para os irmãos que estão lá fora. Eu quero falar com os jovens. Esse ministério está extinto. Acabou. Pastor decretou finalmente, acabou o Ministério do Muro. Não tem lugar para você ficar lá fora, lugar aqui dentro, na casa do Senhor. Qualquer hora eu vou lá fora, sair daqui do culto, vou lá fora para trazer os irmãos para dentro da igreja. Não tem Ministério do Muro, acabou. Vamos ter mais um Ministério do Muro na igreja. Nós também vamos ter no dia 29, 30 e 31 de outubro, vamos ter um encontro de casais. Quantos irmãos da vida aqui já participaram de encontro de casais na nossa igreja? Deixa eu ver. Olha, vários casais. Eu quero animar você a participar de encontro de casais. Você está casado? Você vai estar apaixonado pelo seu esposo ou pelo seu esposo. Você vai botar mais vontade de ficar, vai renovar o seu compromisso de ficar mais 30 anos com ela ou ele. Quem está, nunca participou, eu quero animar você a participar. É algo tremendo. Sua vida, você quando volta, você fica, dá vontade de sair de monte de mel de volta, Que é uma experiência muito gostosa. Se você não participou, você deve participar desse encontro de casais. Eu tenho certeza que você vai participar e agora você vai querer fazer parte desse ministério da nossa igreja. Porque você vai querer que outras pessoas participem depois também. Que é uma bênção da vida da gente. Então, as pessoas que estiverem interessadas devem ter umas poucas vagas ainda. Nós gostaríamos de encher com os nossos membros da igreja antes que alguém de fora possa pegar. A grupo acontece somente 2 encontros por ano. E vai haver o próximo agora, no final do mês de outubro, dia 29, 30 e 31. Os irmãos estão encarregados daqui da igreja. Quem são? Fique de pé para que os irmãos possam conhecer lá. Esses irmãos que estão aqui, casais, esses 3 casais, vão poder receber a sua inscrição. Informações gerais, procure os 3 casais, que eles vão dar informações para vocês sobre o encontro que vai acontecer no final do mês de outubro. Amém. Quarta-feira temos o encontro da Sociedade de Mulheres, 8 horas, 19h30, Ministério da Ação Social. Todos os irmãos que vão aparecer essa semana, que não apareceram, e que se interessam em trabalhar no trabalho social da igreja, eu vou ter um encontro com vocês. Amém. Obrigado. Tá certo. Vai bem, cara. Pode estar trazendo aqui um presente para todas as famílias que da igreja. Se você, vamos dizer assim, se o esposo está aqui, o esposo, então só o esposo que pega. É um CD com músicas de cantores, diversos cantores aqui, deixa eu ver quantos estão aí. Esses cantores, o Kleber Lucas e vários cantores, então ele está doando para a igreja, os irmãos membros da igreja. Quando você sair daqui, você pode pegar lá na portaria, por família, ok? Porque não há para todo mundo, então
e apresentar alguns projetos, pensando já no ano que vem, no que nós vamos fazer na igreja. Basicamente, esses são os nossos amigos por hoje. Vamos no louvor? Você está na gente já, não fica com vontade de cantar. Para ver muitas essas coisas assim. Tá, pode tirar. É um cantor muito antigo, uma música muito antiga, que diz que eu preciso. Lembra aquela música? Aos humildes espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor, mais uma vez, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti para pregar a Tua palavra. Nós precisamos de Ti para ouvir Tua palavra, para mudar a nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor, para ter coragem, para enfrentar as lutas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nessa noite, nós somos filhos diante do Pai, somos carentes do nosso Pai. Abençoe nesse momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, queridos irmãos. O Sermão do Monte. Sermão do Monte, como é chamado, hoje no Sermão da Montanha, ele dá início com essas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças que nós entendemos como felicidades ou alegrias, satisfações plenas. Bem-aventuranças de Deus. Esse Sermão do Monte, eu creio que é das mensagens mais importantes e menos pregadas no dia de hoje por muitos pastores. Por quê? Porque ali se exige muitas coisas, muitas atitudes que as pessoas não gostam muito de pregar e muita gente não gosta muito de. Porque o Sermão do Monte implica naturalmente mudança de estilo de vida. Pessoas que tinham um estilo de vida diferente. Quando Jesus começou a falar do Sermão do Monte, estava chamando aquele povo para mudança de vida. E Jesus apresentou para eles um modo de viver diferente. Diz: olha, até hoje vocês viveram assim, deixa eu dizer para vocês como é que vocês devem viver a partir de hoje. Sermão do Monte, ele é um revolucionário sermão. Sermão revolucionário. Então muitos não gostam muito de pregar isso, preferem pregar mensagens, vamos dizer, mensagens que apelam para a necessidade, que eu acho que é bom, a gente prega muitas vezes, mas uma das grandes bênçãos da nossa vida é quando a palavra de Deus é pregada e essa palavra é entronizar o coração da gente e a gente começa a se tornar um novo tipo de pessoa. Se antes nós éramos injustos, agora começamos a tornar mais justos. Eu era mentiroso, agora me torno verdadeiro. Eu era uma pessoa carrancuda, irascível, e eu vou mudando meu estilo de vida. Sermão do Monte, ele tem essa proposta de Jesus. É uma proposta revolucionária de vida. Ele é antirreligioso. Ele não é uma coisa
para o Santo Evangelho. Alguns até costumam afirmar que se existe somente o Sermão do Monte, se a Bíblia se condensasse somente o Sermão do Monte, nós seríamos suficientes. Porque ali tem tudo que você precisa para você viver uma vida plena com Deus e com obediência ao Senhor. O Sermão do Monte é um sermão muito rico. Se nós vivêssemos o Sermão do Monte, cada versículo e cada vez que nós experimentássemos e vivêssemos, nós seríamos verdadeiramente pessoas mais felizes e menos problemas na terra. Então, o Sermão do Monte, ele é uma coletânea de ensinos de Jesus, que Jesus repete durante toda a sua vida. O Sermão do Monte tem muitos momentos que vocês, se vocês começarem a falar que Jesus falou, como Jesus atuou diante das pessoas, como ele tratou as pessoas, tudo isso que Jesus viveu durante os 3 anos está lá no Sermão do Monte. Princípios que Jesus deixou na sua vida. O Sermão do Monte, ele nos mostra como nós podemos ser pessoas influenciadoras na terra. Vendo aqui esses 4 irmãos estavam aqui se candidatando para uma posição política, eles são influenciadores de opinião na sociedade. E eu creio que nós, como cristãos em Cristo Jesus, o Senhor espera que nós sejamos pessoas influenciadoras do nosso mundo. Ele espera que sejamos sal e luz onde nós estamos, que nós façamos diferença no nosso meio, e não que o meio faça diferença na gente. Ao invés do meio influenciar nossa vida e dizer como nós temos que guiar nossos filhos, como temos que conduzir, nós é que temos ideias. Não é a televisão Globo que vai dizer como é que eu tenho que manter minha família, como eu tenho que dirigir minha casa. Não é a TV Globo com os valores dela de homossexualismo, de valores padrões completamente contrários à palavra de Deus. Não são eles que têm que dizer como eu tenho que viver, eu tenho que dizer como é que eles têm que viver. Então o Senhor nos aponta no Sermão do Monte que nós temos que ser influenciadores. Nós somos sal porque nós temos sabor no mundo, nós somos luz porque iluminamos o mundo escuro, o mundo perdido nas trevas. Então Jesus fala no Sermão do Monte sobre isso. Ele fala sobre a justiça que procede de um coração puro. Ele fala no Sermão do Monte sobre a verdadeira oração, o verdadeiro jejum. Ele fala sobre o adultério que está dentro do coração da gente. É mais do que uma atitude externa, é uma atitude interna no coração da gente. Fala que nós devemos amar nossos amigos, tremendamente revolucionários. Ele fala sobre o amor ao próximo. Quem são os próximos? É daqueles que estão próximos da gente. Quem é o próximo? Perguntou. Quem é o próximo? O próximo é aquele que está próximo da gente na hora que precisa. Jesus ensina para os seus discípulos. Ele fala sobre os tesouros da terra. Olha bem, o Sermão do Monte fala sobre os tesouros da terra comparado com os tesouros celestiais. Alguns pregadores de hoje parece que eles pegaram muito essa ideia do Sermão do Monte, porque eles ficam prometendo que se você vier para a igreja, você vai comprar um carro novo, você vai ter muitas riquezas. Como uma vez, eu não tinha muito dinheiro. Hoje que eu vim para a igreja, Deus me deu um carro novo, me deu outro carro, eu tenho 3 carros na minha garagem. E eu tenho, e diz que agora tem um palacete, começa a falar das coisas que tem, e diz assim: estão acumulando muitas coisas, mas o Sermão do Monte não está muito claro. Não quero dizer que não devemos ter coisas, nós devemos ter, devemos possuir, mas com o mesmo coração que nós temos que recebemos as coisas, temos que ter um coração generoso para dar. Jesus ensina no Sermão do Monte que o mesmo coração que recebe, o coração que dá, o coração pronto para ajudar a quem precisa. Então o Sermão do Monte, ele tem muitos ensinos de como devemos viver, como tratamos com a ansiedade. Semana que vem a Bíblia vai pregar sobre a ansiedade, sobre os efeitos, como trabalhar com essa área na sua vida. Mas são as primeiras coisas que tem que ser feitas. As pessoas põem muitas coisas na sua mente, mas não colocam Deus no lugar. E Jesus fala que quem coloca primeiramente o reino de Deus na sua
ele fala sobre todas as coisas. Jesus ensina, começa falando sobre as bem-aventuranças. Hoje, eu vou falar com vocês, esses próximos 20 minutos, se Deus quiser, sobre uma bem-aventurança da Bíblia que se encontra no versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Capítulo 2, versículo 1 ao 3, perdão, capítulo 13. Tiago 2,13. Ele diz: porque o juízo é sem misericórdia, mas para com aquele que não usou misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Depois Jesus também fala em Mateus capítulo 18 de Mateus, Jesus conta uma história. Abra sua Bíblia aí, vou ler rapidamente a história. Ah, Senhor, eu espero não ser determinado essa hora. Por isso, capítulo 18, versículo 23. Por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu dar contas com seus servos, e passando a fazer do servo que lhe devia 10 denários. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, mostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou os outros servos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves." Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo aos seus companheiros que se arrastaram, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu te compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celeste vos dará, se no íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então, aqui nesse texto, Jesus dá uma palavra relacionada à misericórdia. Primeiro, aquele homem tinha uma dívida, e ele vai para o seu senhor e diz: "Estou com uma dívida, não posso pagar." "Ah, não pode pagar? Eu vou mandar você, eu vou exigir do seu filho todo você um pagamento." "Não, por favor, não faça isso. Ah, eu quero, me perdoa." Ele vai e perdoa. Aquele senhor perdoa, ele devia 1000 denários, que equivale a um ano de salário. Era quanto devia. Então aquele homem tinha outro conservo dele, que também devia para ele alguma coisa, o equivalente a um dia de salário. E aquele homem chega e diz: "Você tem que me pagar." E começa a sufocar, pega ele pelo cangote e diz: "Você tem que me pagar." E ele começa a sair da prisão. Então bem sabe disso, fica com muita raiva, porque ele tinha sido perdoado uma grande dívida, e agora ele está sendo, vamos dizer assim, ruim com aquele outro seu conservo. Então Jesus está introduzindo para a gente que quem mais ama, perdoa, quem mais é agradecido pelo perdão, mais tem capacidade de perdoar. A palavra perdão, a palavra misericórdia, ela vem do hebreu que diz shemesh, que significa uma capacidade
Eu vou apontar. Vem cá, Fabiana, vem cá, Fabiana, vem cá. Isso, muito bem. Vou pedir aqui 2 moças. Vem, Liceu, vem cá rapidinho. 2 moças aqui rapidinho. Isso. Vem cá, Liceu, vem cá rapidinho. Isso. Minha filha. Ok. Muito bem. Ótimo. Eu queria pedir uma coisa para vocês. É uma experiência que nós vamos fazer aqui agora. Vocês tirar o sapato de vocês rapidamente. O sapato. Isso. Muito bem. Eu vou pedir que você pegue o sapato da Ariel. Põe o sapato da Ariel. Põe o sapato da Ariel. Isso. Já põe o sapato dele. Isso. Põe o sapato dele. Põe o sapato dela. Põe o sapato dela. Isso. Solta o sapato dela. Isso subir em cima e sair. Isso. Do jeito que você puder. Põe. Calça. Põe o outro também. Sobe em cima e sair. Tá? Entra. Tem que entrar quando vai entrar. Entrou no dela. Entrou no pé dela. Que maravilha! Ele fez essa salva de palmas. Agora você vai caminhar um pouquinho aqui em cima do altar. Caminha aí um pouco aí. Caminha aí um pouquinho aí. Vamos lá. Isso, caminha aí, irmão. Esse aqui está paralisado, não consegue caminhar nem um passo. Aí, já dá para você, já tem como usar o sapato dela. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que você se sente em cima desse sapato? Difícil, não é no pé. Não é no pé. Não. Não é confortável. E teu sapato aí, minha filha? Larguinha, gostosinho, bonitinho. Hoje. Que tal se você colocar esse sapato todo dia para você andar com ele? Aí não. Por quê? Porque não combina. Não combina. E esse sapato aí? Você quer saber na raiva que eu estou passando aqui? Você vai. Tudo que é emprestado para você andar aí na cidade, hein? E o teu? Melhor. Se deu muito bem. Se deu melhor que ele. Você se deu tão bem quanto ela não, né? Tá meio largo. Tá uns 4 centímetros ou mais na frente. A palavra misericórdia. A palavra misericórdia significa a habilidade que nós temos de andar no sapato do outro. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela ajuda. Já sei com quem vou trocar. Na salva de palmas, os irmãos amados. Amém. Se eu pedisse esse irmão seja na rua com esse sapato, tinha sido com vergonha. Causa dor em alguns. Fabiano, eu ia dar dor no pé, ia cair algumas vezes, né? É incômodo? Incômodo ou não? Andar com esse sapato? É difícil. Misericórdia é andar no sapato da outra pessoa. É a capacidade que nós temos de entrar na história daquela pessoa. Misericórdia é uma capacidade espiritual dada por Deus de entrar na vida
sentir o que ela sente. Sentindo o que ela sente, nós seremos capazes de oferecer uma ajuda mais eficaz. Nós não ajudamos mais as pessoas. Nós não fazemos mais coisa para as pessoas, porque nós estamos dentro de nossos salários e cômodos onde estamos. Misericórdia é exatamente isso. Jesus entendeu o que era misericórdia porque ele se encarnou no ser humano, entrou e ele soube o que é padecer. Jesus entendeu o que era sofrimento, porque ele se encarnou na raça humana. Ele tomou forma de homem, ele passou as mesmas coisas que nós passamos. Ele entende o que é sofrimento, ele entende o que é tribulação, ele entende o que é testemunhos, ele entende o que é tentação. Jesus passou por todas as coisas. Se nós formos capazes de entrar no coração do outro, nós seremos mais felizes. Nós oraremos por nós, diríamos, se eu pudesse entrar no coração daquele irmão do jeito que ele está passando, tentar entender o sofrimento que ele tem, eu valorizaria os meus salários. Misericórdia é essa habilidade que nós podemos ter, dada por Deus, para entrar no sentimento da pessoa e de lá de dentro pedir ao Senhor que nos fale. Eu às vezes converso com as pessoas e eu sempre estou em oração pedindo a Deus: Senhor, me dá um sentimento, quando eu estou conversando com as pessoas, me dá um sentimento por elas, de tal maneira que eu olho do lado de cá, como friamente, você está assim por causa disso, mas que eu possa entrar dentro dela e de tal maneira sentir o que ela sente, porque se eu puder sentir o que ela sente, então eu poderia ajudá-la mais. Às vezes o seu esposo está vivendo uma situação ruim na vida dele. Será que nós podemos entrar e entender a história dele? Por que ele está fazendo assim, agindo assim? Seu filho, sua filha, sempre há razões para as pessoas agirem como agem. E nós, muitas vezes, nos tornamos mais justos, mais santos do que Deus. E nós não temos a habilidade de estender as mãos, dizer: estou contigo, eu te abraço, te levanto, está. Hoje de manhã tivemos aqui uma linda experiência de restauração. O casal, a igreja, foi restaurado no altar do Senhor por uma atitude que fez o bem na vida deles. Escolheram, fizeram mal. Mas nós, como pastores, como membros da igreja, temos duas atitudes quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa errada. Nós podemos crucificar, abandonar, dizer: sai da igreja. O meu pai até hoje tem um problema assim. Quando ele era jovem, ele foi expulso da igreja por uma coisa que ele fez. Ele não, a coisa que ele fez, ele tocava violão, passava a tocar violão, ele pastor naquela época, ele disse: nessa igreja não se toca violão, expulsou meu pai. Até hoje meu pai não tem vontade do evangelho, não quer justificar ele, mas ele teve esses problemas com ele. E nós, na igreja, temos que aprender a expressar misericórdia com os irmãos. Nós temos que aprender, e eu creio que algumas pessoas, às vezes, eu converso, ainda falam, por exemplo, do passado, um pouco assim. Nós temos que aprender a perdoar. Porque da mesma maneira que o Senhor nos perdoa, nós devemos expressar perdão. E a cura de nossa ferida interior está ligada à capacidade que nós temos de perdoar. Quem não perdoa não pode ser curado na sua vida. Cura depende da habilidade. Hoje em dia, os psicólogos estão descobrindo a cura através do perdão. Que coisa interessante. Nós estamos vendo nos Estados Unidos livros escritos pelo
você pode ser tremendamente abençoado, pode curar a sua ferida interior. A habilidade de perdoar é uma habilidade que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Misericórdia. E eu perguntaria assim, o que ocorreria se nós aprendêssemos essa forma de identificar com outra pessoa? O que eu aprenderia? Eu estou pensando, o que eu aprenderia? Se eu fosse capaz de pedir a Deus e dizer, Senhor, eu quero entrar no coração daquelas pessoas, o que isso me faria? Como eu me tornaria se eu fosse capaz de calçar os sapatos de outra pessoa? Nesse tipo de coisa. O que eu poderia fazer se eu fosse capaz de sentir o coração do outro? Isso que a gente está falando sobre política aqui, muitos políticos, eles estão lá por interesse pessoal mesmo. Eles não estão realmente querendo entrar no coração da necessidade das pessoas. E não podem resolver muitas coisas por causa disso. Há uma grande diferença. Os grandes estadistas são pessoas que começam a demonstrar essa habilidade de entender o coração das pessoas para resolver os seus problemas. Nós precisamos começar a pedir a Deus para Deus nos dar um coração tal qual o coração dele, capaz de entender o coração humano e perdoar-nos. O que seria? O que eu faria? Algumas coisas eu estava pensando em casa. Primeiro, se eu fosse capaz de me identificar com as pessoas, isso me livraria de uma forma falsa de piedade. Se eu fosse capaz de me identificar com as pessoas, eu daria mais valor ao perdão e à tolerância, seria mais tolerante, mais fácil tratar. Eu seria mais imitador de Jesus. Eu pensei, se eu pudesse entrar no coração humano, eu seria imitador de Jesus. Jesus teve muitos momentos em que ele entendeu o sentimento humano. Trouxeram o leproso, Jesus tocou o leproso, se identificou com o leproso. Viram que havia morto o seu amigo lá, Jesus chorou, se identificando com o sofrimento de seus amigos. Jesus encontrou um publicano que estava lá infeliz, ele sabia o coração do publicano. As pessoas não sabiam o que o publicano sentia. As pessoas diziam, ele é um publicano, é um ladrão, ele faz tudo errado, um ladrão. Jesus entrou no coração daquele homem e viu que ele era infeliz. Jesus levantou aquele homem. Ele viu aquele Zaqueu que estava na árvore. As pessoas diziam, como aquele Zaqueu? Ele é um ladrão, ele é uma pessoa que rouba as pessoas, é um comprador de impostos ruim. Jesus olhou no coração daquele homem e disse, ele é um pobre coitado infeliz, que precisa da minha misericórdia. Zaqueu, desce depressa, porque eu vou na tua casa e eu vou sentar com você. Nós teríamos dito, fica aí, cai. Não, se nós fôssemos Jesus no momento de Zaqueu, lá do teu lado você cai de cima de cabeça, em cima da pedra. É verdade, irmãos, porque a gente fica todo cheio de ira quando a gente vê pessoas fazendo coisas erradas. Quando nós vemos pessoas agindo de uma maneira que nós não gostamos, nós nos tornamos irados, raivosos. Ao invés de, Senhor, o que eu posso fazer para livrar essa prostituta, esse ladrão, essa pessoa marginal, essa pessoa que é ruim, em natureza ruim, que ela tem dentro dela, ela é infeliz e precisa de alguém que possa entrar no seu coração e lá no fundo do seu coração oferecer uma palavra de misericórdia. A igreja precisava ser o exemplo de vida e misericórdia. Nós não somos juízes, o Senhor não nos chama a ser juízes, o Senhor nos chama a ser compassivos, pessoas apaixonadas pelos outros, pessoas
Jesus viu a mulher samaritana, que todo mundo rejeitou. A mulher prostituta que entra no lugar, no recinto, cheio de fariseus religiosos. A mulher entra toda chorando diante de Jesus e sem poder falar palavras, não falou nenhuma palavra, chorando, pegou seu perfume, aquilo tudo que ela tinha, a riqueza que ela tinha, tudo que ela juntou na sua vida, ela pegou aquele perfume e começou chorando, começou a derramar sobre Jesus. Aqueles homens disseram que essa mulher vai estar aqui diante do santo do profeta. E Jesus olha para aquela mulher e diz: ela precisa de misericórdia. Ela não está assim porque ela quer, ela está assim porque foi dominada pelo maligno. A vida dela é uma vida triste, precisa de alguém que tenha compaixão dessa mulher. Jesus levanta essa mulher e tira a vida dela. Por último, Jesus um dia com uma mulher que traz para ele, a mulher adúltera. Na lei de Moisés dizia que todas as mulheres, os homens adúlteros, os homens não, as mulheres adúlteras, apedrejavam as mulheres. Uma sociedade machista, se a mulher fizesse uma coisa, apedrejava a mulher. E pegaram a mulher no adultério, no ato do adultério, traz a mulher diante para provar Jesus. Esses homens tinham um coração ruim, coração sem nenhuma misericórdia, um coração cheio de lei, um coração tão cheio de si, de raiva, pessoas que eram religiosas, cumpridoras dos deveres, mas pessoas ruins de alma, pessoas que não se importavam com as pessoas, se importavam com a religião, não se importavam com as pessoas. Tem gente que se importa com a religião cristã, não se importa com as pessoas. Jesus, com aquela mulher, os fariseus, você tem que apedrejar essa mulher. Jesus ali vira-se para eles diz: aquele que tiver livre de culpa, que atire a primeira pedra. E aqueles homens acusados da consciência deles, diz a palavra de Deus, que vão embora, não. E fica somente Jesus dizendo: Jesus, santo dos santos, santo Jesus, um homem limpo de coração, nenhum pecado nele, diante de uma mulher considerada na sociedade a mulher mais imunda, a mulher mais suja que estava diante dele, era o mais puro diante do mais imundo. Jesus pega essa mulher e diz: eu te condeno, mulher, levanta, vem cá, levanta aquela mulher, restaura aquela vida, e diz: vá, em nome de Jesus, vá, eu te condeno. Jesus entrou no coração daquela mulher, ele sabia o sofrimento que havia dentro dela, ela precisava não de um juiz naquele momento, ela precisava de perdão, ela precisava de abraço, ela precisava de choro, ela precisava de alguém que levantasse ela, porque a sua própria consciência já estava dizendo as coisas que estavam fazendo errado, as pessoas que sempre estão no pecado, ela sabe no fundo do coração delas se ela está bebendo, se ela é uma pessoa que tem que usar drogas, ela sabe que ela está ruim, que ela não está com felicidade verdadeira, ela sabe disso, ela precisa de alguém que tenha compaixão dela, não que acuse, que fique botando dentro, você faz isso, você é assim, mas alguém que diga: Senhor, o que eu posso fazer para entender o sentimento dela? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Nós seremos mais parecidos com Jesus se nós tivéssemos misericórdia. Se você está tocando com teus sapatos, eu gostaria dessa noite que você pudesse dizer: Senhor, deixa eu calçar os sapatos de alguns irmãos da igreja, deixa eu calçar, deixa eu entrar nos problemas deles. A igreja primitiva era uma igreja que tinha tudo em comum, os irmãos choravam uns com os outros, não era uma religião para assistir o culto, pessoas ajudando umas às outras, entendendo as aflições uns dos outros. Amém, queridos irmãos?
Quantos irmãos gostariam de pedir a Deus que pudesse dar um novo modo de viver, um novo estilo, mas um estilo de vida que pudesse ser mais cheio de compaixão, menos centrado em você mesmo, egoísta, se a gente tivesse egoísta, mas centrado no outro, em como levantar e ajudar o outro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Essa noite, se você veio à casa de Deus precisa de uma oração por uma necessidade que você tem, de uma restauração, se você tem alguém que está precisando de uma restauração em sua casa, e você quer pedir a Deus, Senhor, eu quero misericórdia para eu poder ajudar. Eu te disse que tu me ajude hoje a mudar meu coração e seu coração mais apaixonado. Que nessa noite, se você está precisando de uma restauração e de um coração mais dócil, por alguém que você gostaria que mudasse, talvez está esperando que a mudança aconteça lá fora, e você começar a mudar você dentro de você, como você vai ver para outras pessoas. Então, se você hoje precisa de uma restauração da sua vida, da sua fé, da sua vida, né, em geral, ou se você tem alguém que você gostaria que fosse abençoado nessa noite, vem na frente para orar com você. Estou indo para os Estados Unidos semana que vem, não vou estar mais aqui. Então, se você nessa noite quer fazer uma oração, um conforto, nós chamamos as pessoas à frente, porque nós sabemos que no altar de Deus, isso aqui é um altar, isso faz parte do altar de Deus, onde a gente derrama nossas lágrimas, nossos corações. Deus conhece, você não precisa dizer o que você precisa. Você não precisa dizer a sua necessidade. Ninguém está querendo se apropriar de um problema seu. Mas vem, diz para Deus hoje, Senhor, eu quero restauração. Quero um novo momento de olhar as pessoas de outra maneira. Eu quero olhar para aquele meu amigo do trabalho de outra maneira. Eu quero olhar para a pessoa aqui da minha família de outra maneira. Eu quero que o Senhor mude meu coração. Eu quero ter o coração mais misericordioso. Vamos se mover. Senhor, nessa noite aqui estamos no teu altar. Senhor, eu oro por esses irmãos, não porque eu sou melhor do que esses irmãos, mas porque eu também sou carente e preciso de Ti. Todos nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor, da Tua misericórdia. Precisamos primeiramente que o Senhor tenha misericórdia de nós, se nós estamos fracassando nas pequenas propostas nossas. Se nós temos fracassado no nosso tratamento com nossos parentes ou amigos, se nós temos fracassado, Senhor, em não ter misericórdia, nesse momento queremos pedir ao Senhor perdoe e nos restaure nessa noite, em nome de Jesus. E Senhor, estamos nós aqui nessa noite precisando, Senhor, de um coração novo, um coração apaixonado, um coração liberto de todo egoísmo,
estão, Senhor, passando por uma luta difícil, que nós não sabemos o que fazer, nós primeiramente, mesmo que não saibamos como fazer, nós queremos pedir que o Senhor ponha compaixão, primeiramente o nosso coração por essas pessoas. Nós não queremos ser cobradores, juízes, nós queremos ser pessoas misericordiosas. Faz o teu povo, Senhor, se tornar um povo misericordioso. Eu te peço essa noite que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos alcance, nos perdoe, nos purifique e faz esses irmãos tornarem cheios do Espírito, abençoados a nós. Abençoe, Senhor, essa noite. Tem pessoas, Senhor, que precisam sentir-se liberto, que precisam sentir-se perdoado nessa noite. Dá o perdão e eles possam se sentir curados nas suas feridas. Deus, tem pessoas que precisam, Senhor, de cura das suas feridas, cura em nome de Jesus. Talvez pessoas que causaram feridas na sua vida, pais, esposos, filhos, que feriram com palavras. Queremos te pedir, Senhor, que tu nos dê um coração capaz de perdoar. Essa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Glórias ao teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Tudo que nós precisamos é coração novo. Tem uma palavra no louvor que diz assim: eu na pessoa recebi o coração do Pai. Dessa vez já nada. Vamos lá. Recebi um novo coração do Pai. Vamos cantar essa noite. Você pode dar um passo ao seu irmão que está aí e dizer: você está sendo acrescentado de Deus na sua vida. Seu irmão está do seu lado aí também. Essa noite, recebi um novo coração do Pai. Coração, como é que diz? Regenerado, coração transformado. Coração
oração do seu Espírito Santo esteja com todos nós, povo de Deus, hoje e para todo sempre.